Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito prazer e amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos nós vamos entrar em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. Vamos fazer desse Evangelho um encontro com Jesus. Vamos sentir agora, nesse momento, a presença amiga, a presença dos bons espíritos em nossos lares. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos na sintonia com Deus. Então a gente pede que vocês tenham junto aos computadores, os celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, porque depois essa água vai ser fluída pelos bons espíritos. Antes de darmos início à nossa oração, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez os comentários, o carinho que vocês sentem por nós. E é muito bom a gente ouvir esse retorno, o retorno dos comentários que vocês deixam ali. Tá bom? Vamos à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que tudo aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início então ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu leio o livro por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, é a 9ª edição. O capítulo então é a continuação, o capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições, item 8, 9 e 10. As aflições da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, que persiste em fazer o mal, ou aos espíritos ignorantes, que ainda não têm condições de fazer uma escolha consciente. Os espíritos arrependidos que possuem maior esclarecimento e desejam reparar o mal que fizeram, escolhem espontaneamente essas aflições, pois ao praticarem o bem, libertam-se mais rápido de seus sofrimentos. Eles seguem o exemplo daquele que, tendo feito o mal, sua tarefa, pede para recomeçá-la, não perdendo assim o fruto do seu trabalho. As aflições e dores são ao mesmo tempo punições pelos erros cometidos no passado e preparação para as provas futuras. Devemos render graças a Deus que, em sua bondade infinita, dá ao homem a oportunidade de reparar seus erros através das reencarnações e não o condena de forma definitiva pelas faltas cometidas. Item 9. Não devemos pensar que todo sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes são provas escolhidas pelo próprio espírito, com a finalidade de concluir sua depuração e apressar seu progresso. Assim, a expiação é uma situação imposta ao espírito visando seu aperfeiçoamento,
através de reencarnações sofridas, onde ele resgata os erros que cometeu em existências anteriores. Essas reencarnações com sofrimento sempre servem de prova e muitas vezes provocam desespero e revolta, pois o espírito sofre, queixando-se. Já a prova nem sempre é uma expiação. Na maioria das vezes, é uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito solicita antes de reencarnar, visando acelerar seu aperfeiçoamento. Nesse caso, o espírito sofre sem queixas, o que já é um sinal de progresso. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa mais ser provado. Um espírito que já possui um certo grau de elevação e quer avançar ainda mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a cumprir, e quanto mais difícil tiver sido o trabalho para realizá-la, maior será a sua recompensa. Assim, são essas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada e de sentimentos nobres, que parecem nada haver trazido de mal de suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores. Elas só pedem a Deus coragem para suportar as provas sem reclamar. Ao contrário, podemos considerar como expiação as aflições que provocam queixas e fazem o homem se revoltar contra Deus. O sofrimento sem lamentações é uma forma que o espírito encontra para saldar os erros cometidos no passado. É um sinal de que este sofrimento não lhe foi imposto, e sim solicitado por ele mesmo, o que sempre constitui uma evidência de firme decisão e um indício de progresso. Item 10. O espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se torna puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes. É como o passageiro de um navio atingido pela peste e que não pode entrar em uma cidade até que esteja totalmente descontaminado. Através das diversas encarnações, o espírito se livra pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida, quando bem suportadas, fazem com que o espírito evolua, pois elas purificam e apagam as faltas. São como os remédios que limpam as feridas e curam os doentes, porque quanto maior for o mal, mais eficiente deve ser o remédio. Aquele que sofre deve saber que cometeu muitos erros em existências anteriores. Por isso, deve ser grato a esse sofrimento, pois através dele vai antecipar a sua cura. Aceitar o sofrimento de maneira resignada, sem lamentações, é sempre proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, terá que reencarnar para recomeçar tudo novamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Olá, boa noite. Nós já vimos pessoas, que reclamam de tudo. Mal acontece um probleminha e ela já está lá discutindo com todo mundo, se vitimizando, É claro, está acontecendo alguma coisa, Então ela já toca o horror, já pede assim, olha, tá errado, o que está acontecendo comigo, Vai lá rezar para Deus, o que está acontecendo? Tudo dando errado na minha vida. Nós vamos ver esse tipo de pessoas, podemos até nos reconhecer às vezes assim, Mas tem outras pessoas, não sei se vocês também já perceberam isso, Já tiveram a grandiosidade de perceber que tem pessoas que estão em condições precárias, que têm as maiores dificuldades possíveis e elas levam a vida numa boa, sempre de alto astral, sempre preparada,
sempre pronta para um novo desafio, sempre procurando trazer conforto até para quem vai lá pegar inspiração, né? Como é que tu consegue? E ela dá uma palavra de conforto. Já viram gente assim? Eu já tive a oportunidade de ver, né? Nesses simples 2 exemplos aqui, nós podemos ver qual deles foi imposto algum tipo de prova e qual escolheu a sua prova, né? Espíritos arrependidos, como o próprio livro diz, eles sofreram muito no plano espiritual. Chegou um ponto, eles poderiam estar assim, o pior dos umbrais, né? Sofreram, não aguentaram e pediram de coração para que fossem socorridos aonde estivessem, para que fossem retirados daquele lugar sombrio, daquele lugar tormentoso. E eles ficam muito felizes porque qualquer condição dada já é uma mudança. E essas pessoas, às vezes, têm que passar por muitas provas de mudanças, né? Apesar do arrependimento, para poder depurar o seu espírito já bem atormentado, né? Então, olha, tudo bem, você está pedindo socorro, vai ser socorrido, vai ser de novo encaminhado à luz, mas vão ter que fazer alguns testes ao longo do tempo. E essa pessoa vai podendo, né? À medida que ela vai tomando consciência do grau de desentendimento, do grau de perturbação que ocasionou aos outros e a si mesmo, né? Ela vai percebendo e vai podendo, sendo ela uma pessoa arrependida, podendo até escolher o que quer passar. Às vezes até escolhe mal, escolhe passar por coisas terríveis, mas mesmo em situações terríveis, ela está feliz, ela está tranquila, ela está bem. A vida às vezes é encurtada para ela até como um benefício, né? Sair mais cedo dessa vida de provas assim, e vai retornar de novo, mas está tranquila, porque ela está passando cada vez por uma situação melhor, e ela vai cada vez melhorando mais. Então essas pessoas que passam por dificuldades estão sempre de bem, sempre avaliando, sempre querendo fazer o melhor, dar o melhor, aprendem, né, a cada evolução que tem que auxiliar o próximo, tem que se auxiliar, né, tem que melhorar a si mesmo, trazendo conhecimento, quer dizer, indo contra os instintos, né, e trazendo a si mesmo benefícios através de mudanças de hábitos, né? E assim também descobre que melhor fica quando todos ao seu redor possam também serem beneficiados por tais mudanças. Então, à medida que vão passando o tempo, vão passando algumas encarnações, cada vez melhor fica a sua situação e às vezes até ela supera uma pessoa que vai simplesmente fazendo aquele básico, né? Vai no básico, vou indo no básico, vou fazendo. Enquanto que um arrependido, ele sofre, ele não quer mais sofrer daquele jeito, então ele já vem com uma vontade muito grande de mudar e ele chega feliz pelas coisas que acontecem, que muitas foram ele mesmo que escolheu. Já espíritos endurecidos, aquelas pessoas que não aceitam a opinião de ninguém, que acham que são donas da verdade, que acham que o mundo é como elas querem que seja, que acham que as pessoas têm que atuar para elas, têm que viver para elas, têm que ouvir tudo que elas dizem, como se fossem verdadeiros deuses andando na Terra, a essas pessoas às vezes é imposto para ela algum tipo de aflição, né, sem ela escolher, até para ela ir aprendendo a se modificar. Pode às vezes demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende até do estado da pessoa, da capacidade que ela tem de perceber. E nenhum dos 2 casos que eu citei, aqueles que são espíritos arrependidos, que enfrentam as dificuldades felizes, e espíritos endurecidos, que são impostos a ele algum tipo de
de aflição, em nenhum dos dois casos eles fazem isso sozinhos. Eles vão estar cercados de bons espíritos que vão estar o tempo todo dando inspiração para o bem. É por isso que eu falei que a mudança está no combate aos instintos internos da gente, né? A raiva, o ódio, o rancor. Muitas vezes a gente fraqueja nisso, né? Tem que lutar. Se reconhece um bom espírita, né? Como diz o ditado, pelas suas tentativas de mudança. Né? Não é só por ele frequenta o centro espírita, toma passe, ele estuda. Não, tem que ter consciência de que a gente erra aqui. Às vezes a gente nem sabe, acontecem as coisas no meio do caminho ali, né? E nós vamos nos adequando àquelas condições e nos adaptando. E como nós falamos na quinta-feira passada, tudo é uma questão de superação. Até teve uma amiga que comentou lá da Alemanha que ela enfrentou desafios, né, até para poder entender mais a língua alemã lá, para poder mudar a situação dela. A palavra de ordem é superação. Você está limitada, ou todo mundo pode estar limitado, tá? Indiferente disso, não quer dizer que seja a sua condição real. Pelo contrário. Às vezes eles reduzem nossas capacidades para que a gente possa superar, né? Então, é isso aí que você fez e que muita gente faz, que é superar as dificuldades. Esse é o grande sentido das dificuldades. Quando a gente fala, tu está reajustando, não é para simplesmente você passar por uma situação levando as pancadas da vida, digamos assim, e, não, tá legal. Não. Pelo contrário, as pancadas vêm e eu vou ter que superar, eu vou ter que administrar essa situação com o meu conhecimento, com a minha vontade. E porque os espíritos sempre nos inspiram a coragem. Por isso que quando eles falam, não peça para passar num concurso, não peça para passar num trabalho, peça para que seja feito o que for melhor para você. Peça para que te deem coragem, te deem força de vontade. É isso que você tem que pedir, porque as dificuldades são para todos. Às vezes a gente acha que a nossa é maior, né? Mas não. Todo mundo tem. Esse aqui é um planeta de provas e expiações e nós estamos num período de transição. Então percebam que há mudanças no ar. E nós temos que focar nessas mudanças. E voltando lá à nossa amiga da Alemanha, você pode ser muito melhor do que você imagina. Porque quando você consegue se superar, como quando qualquer um também consegue se superar, abre-se um universo de possibilidades. Você acabou de desvincular um problema. A partir deste momento, qualquer outra dificuldade que vier, você já não vai sentir o mesmo impacto. E à medida que as dificuldades vão vindo, você vai ficando mais forte, vai superando. E você vai passar por algumas dificuldades que nem vai perceber que eram provas. Você já está bem mais adiantado. E assim vai indo. Aí depois, quando você desencarnar, perceberá que valeu a pena, avançou. Olha, eu fiz o meu máximo, eu consegui. Porque esse é o objetivo, né? Vamos nos beneficiar e vamos beneficiar os que estão ao nosso redor. Porque pode ser provas para nós auxiliar o próximo. Auxiliar intelectualmente, dando um apoio porque a pessoa não está aprendendo alguma coisa. Auxiliar materialmente quando ela necessite. Auxiliar psicologicamente, às vezes escutando ela. Então são várias questões que às vezes nós escolhemos para a nossa vida. Então não vamos nos cansar. Dizer, poxa vida, todo mundo fala comigo, todo mundo questiona. Não, peraí. Isso aí não é normal. Todo mundo vier te procurar assim, não é por acaso. Vai trabalhar isso, pense nisso. O que está acontecendo? Né? São as leis de atrações. Então alguma coisa eu tenho que fazer em relação a isso.
eu vou mudar meu comportamento. Quando alguém vier me falar alguma coisa, eu vou ser uma pessoa bondosa, vou ser uma pessoa prestativa. Eu vou mostrar para essa pessoa que tudo é possível, por mais difícil que seja. Nós estamos aqui justamente para superar. Essa é a grande sacada da vida, né? Eu estou falando que nem minha filha fala, né? Sacada. Essa é a grande motivação da nossa vida. Superação. Lembramos que nós estamos no mês amarelo, né? Que é o mês do combate ao suicídio. Não há coisa pior que a gente possa fazer a nós mesmos do que desistir da vida. Porque os problemas vão continuar depois que a gente desencarnar. Não adianta a gente querer dizer, agora meus problemas acabaram. Não, os problemas continuam iguais. E vão ser um pouquinho mais complicados depois, né? Porque você vai ter que entender que a tua vida vale muito mais. Então, se a barra estiver pesada, se as coisas estiverem muito difíceis, nunca desista. Segue adiante. Muitas vezes é melhor se guardar, né? Não tem nada melhor que um dia depois do outro e as coisas vão se ajeitando. Não existe nada melhor do que rezar, né? Pedindo para o Mestre Jesus dar aquela força, aquele apoio. Porque sempre vai ter amigos espirituais. Talvez a gente não escute eles porque esteja perturbado demais. Então a gente reza pedindo assim, dai calma no coração. Toma suco de maracujá para acalmar. Isso é importante. E encare a vida. Encare a vida com toda a força do mundo. Sem desistir. Só Deus sabe a hora de tu partir. Não antecipe ela. Sempre procure apoio, procure ajuda. E se você perceber que alguém está assim, meio desconfortável, converse com essa pessoa. Mostre as belezas da vida. Mostre que todo mundo tropeça, todo mundo cai, todo mundo comete erros. Mas o segredo está em estar vivo. Tem um propósito. E nas leis dos espíritos, eles falam que isso tem que ser mantido, preservado. A nossa vida tem que ser preservada. Ela tem o seu significado. Então, força e coragem sempre. Agora nós vamos preparar para fazer a fluidificação das águas, né? Então vamos mentalizar nessas águas os nossos desejos. Lembra que eu falei, né? É mais importante pedir força, coragem, determinação. Por que não ousadia, né? Por que não ousadia? Dai-me ousadia, Senhor, para mim fazer mais, para mim me descobrir, o que eu posso fazer. Dai-me paz no coração. Então foquem nisso e vamos pedir para o nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes para que eles possam tratar dessa água normalmente. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e toda a cura para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus,
Estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. A oração sempre encerra, né? Os divinos exemplos de Jesus Cristo. Gente, ele sabia e sempre avisou para os apóstolos a hora que ele iria sair. Ele sempre disse, então não foi assim uma coisa que aconteceu, não. Ele avisava, olha, quando eu chegar em tal lugar, eu vou partir, vai acontecer isso e aquilo. Mas os exemplos dele, ele passou por toda a sequência, por dores, por perseguição, mas ao mesmo tempo conquistou multidões com amor, com bondade, com carinho, com posicionamento diante dos fatos, sempre tomando a postura de exemplo para que possa ser seguido. Se você quer mudar, siga um exemplo de Jesus. Olha, perdoa os inimigos, perdoa aqueles que lhe caluniam, né? Ame o seu próximo, tenha bondade no coração, tenha sempre amor, uma palavra amiga, uma palavra de bondade para dizer para os outros, sabe? Purifique a sua alma. Vamos, então, ter uma semana com muita luz, muita paz, muita harmonia na casa de vocês, tá? Eu espero que os senhores não se acomodem, saiam das suas cadeiras já com um sorriso, com uma mudança, querendo mostrar energia e tentem manter essa energia positiva. Essas dificuldades que a gente passa fazem parte da nossa vida e a gente pode superar até essas tristezas com um sorriso, meio que fazendo uma forcinha, né? Daqui a pouco a gente já está contagiado por nós mesmos, né? Nessa tentativa sempre de sorrir, de falar coisas boas. Vamos ler um bom livro, ver um bom filme, que isso tudo ajuda a gente a melhorar. Uma boa conversa, né? Uma boa caminhada, um bom passeio, um bom olhar para a natureza, às vezes, né? Cuidar das crianças, às vezes auxiliar aqueles que estão precisando, estão passando fome, dar uma força, entendeu? Tem muitas coisas que fazem a gente mudar. Tenham todos uma excelente semana, até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Um grande abraço, pessoal. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br